Estamos aqui com o projeto Explorando o Espiritismo, a minha relação com o mundo, esse mês falando de obsessão, né? E hoje estamos no segundo episódio desse mês, onde vamos falar das causas da obsessão, né? Então vamos lá. Toda obsessão é uma consequência de um desequilíbrio relacional, ok? A obsessão trata de uma ação, né, que alguém tem sobre o outro com uma intenção que faz mal, tá certo? Então, acaba sendo sempre uma consequência de uma relação de desequilíbrio, justamente porque o que nos dá a motivação de querer fazer mal a alguém é o resultado de uma relação que causou sofrimento, né? E aí, na semana passada nós falamos sobre a tensão psicológica, né? Que é justamente o sofrimento, é o sentimento de estarmos nos frustrando ou vivendo um prejuízo, né? Então, recapitulando, lembrando que eu estou usando esse livro aqui, né? O Perispírito, como inspiração nesse mês para falarmos de obsessão. E aí, falando da tensão psicológica, eu acabei citando, né, essa passagem que diz: a mente em desgoverno causa a disfunção dos centros de força do perispírito, não só propiciando o surgimento de distúrbios psicológicos, como pela repercussão neuroendócrina que desestabiliza o próprio sistema defensivo. Então, aqui a gente está falando que a tensão psicológica por ferir a minha natureza, né, de ser um filho de Deus composto por atributos da divindade, faz com que minha imunidade baixe e eu acabe desenvolvendo enfermidades, né? Sejam elas psíquicas, emocionais, físicas, né, espirituais. E aí, a gente destaca também essa parte. Toda emoção violenta sobre o corpo é semelhante à martelada forte sobre a engrenagem de máquina sensível, né? Então, as tensões psicológicas nos causam desconfortos e nos causam consequências prejudiciais. E aí, a maneira que cada um lida com isso é individual, é resultante do livre-arbítrio. Então vamos lá, nós temos o livre-arbítrio? Sim, temos o livre-arbítrio. Temos a liberdade de escolher como vamos lidar com aquilo que a gente vive, com aquilo que a gente interpreta, com aquilo que a gente sente. E a depender da maneira como eu lido, eu agravo a minha tensão psicológica, né? Eu tensiono ainda mais o meu quadro psicológico, agravando o sentimento de dor, né? Agravando o sofrimento. E aí, a partir disso, eu vou também fazendo outras escolhas sobre como lidar com esse sofrimento e com essa dor, né? E eu posso escolher continuar tensionando mais, ou seja, quanto mais eu alimento, né, o conflito, essa guerra, a briga, a agressividade nas relações, mais eu vou me encolerizando e mais eu vou alimentando esse ódio, a raiva, a tristeza, a decepção. Conclusão: eu não me liberto daquele que teve a atitude que originou em mim o sofrimento. Entende? E por que eu não me liberto dele, do outro? O outro fez algo que me causou uma tensão psicológica. E aí eu fico alimentando isso. Então, por que eu não me liberto dele? Porque eu alimento um sentimento sobre o outro. Então, eu estou sempre trazendo o outro comigo. E eu posso querer aplicar a minha justiça sobre o outro, porque eu concluo que o outro merece isso, merece aquilo, não merece isso, não merece aquilo. E aí eu posso acabar escolhendo empregar esforços meus para o prejuízo do outro.
é a história da vingança, né? Embora o termo da vingança seja algo muito amplo, muito forte, e às vezes a gente não consegue identificar a vingança nas nossas atitudes, se nós formos analisar os nossos pensamentos, a gente vê que sim, é fácil a gente ter uma atitude de vingança, porque a gente deseja o mal. E quando a gente deseja o mal, a gente envia energias do mal ao outro. Quando eu desejo que o outro se dê mal, eu estou enviando essas energias ao outro, né? A gente falou aqui em outros meses e em outros episódios sobre essa relação energética, né, fluídica que nós temos uns com os outros, já que estamos nessa teia vibracional, né? Pois bem, então, quando a gente causa no outro um sentimento de desequilíbrio, pode ser que o outro, através do livre-arbítrio, queira se vingar. E como a vida continua, por vezes o outro não se vinga de mim imediatamente. Ele faz isso em outras vidas. Né? Então, o processo obsessivo se caracteriza sempre que um espírito queira te fazer mal e, por isso, te persiga nisso, insista, persista em te causar um mal. Tá certo? Então, quando a gente pega no conceito, né, do processo obsessivo, das causas, a gente resume, então, como sendo as causas remotas, ou seja, são as kármicas, né? Eu estou aqui hoje encarnada nesta roupagem física com o nome de Bárbara, ok? Mas eu já tive muitas vidas anteriores, certo? Vidas físicas, né? Então, eu já causei muitas dores com certeza, já que hoje eu ainda estou na ignorância, imagina nas vidas anteriores, né? Se hoje eu ainda tenho atitudes que causam mal, que levam pessoas a terem suas tensões psicológicas, imagina em vidas anteriores, né? Então, esses espíritos que se sentiram prejudicados e não conseguiram se libertar disso, não conseguiram me perdoar, voltam querendo me fazer o mal, que são as que chamamos de causas remotas, né? Ou seja, kármicas, vieram de vidas anteriores. Aí aqui na passagem diz, quase sempre a obsessão exprime vingança tomada por um espírito e cuja origem frequentemente se encontra nas relações que o obsidiado manteve com o obsessor em precedente existência, ok? E o outro tipo, então, que nós temos são as que chamamos de causas atuais, né? Por quê? Porque eu não só causei tensões psicológicas em vidas anteriores, como eu disse, eu ainda tenho minhas ignorâncias, cometo equívocos e causo tensões psicológicas atualmente em pessoas. E se elas não conseguirem lidar com isso de maneira equilibrada, conforme a proposta da lei de amor, e não consigam me perdoar, e alimentem, né, essa ira, a raiva, a decepção e tudo mais, elas então hoje não aceitam se libertar e me perseguem no desejo de que eu não me dê bem em alguma coisa ou me dê mal mesmo em alguma coisa. E aí vem então essa passagem elucidando. Relacionam-se principalmente com os prejuízos que inadvertidamente em pensamento e atos causamos aos nossos semelhantes no dia a dia de nossa existência atual, atraindo merecidas perturbações e sofrimentos. E, de resto, com muitas de nossas atitudes mentais com as quais oferecemos condições para que nossos afins espirituais instalem-se confortavelmente em nossa mente, contaminando-nos com seus potenciais deletérios.
Nas próximas semanas, nós vamos falar da forma como acontece a obsessão e vamos falar também do processo, né, obsessivo. A gente vai compreender mais quando ele fala dessa questão de que, através dos pensamentos, a gente alimenta essa relação obsessiva. Mas o que é importante a gente considerar é que o processo obsessivo vem de desequilíbrios, né? E o outro me afeta naquilo em que eu estou me relacionando. Quer dizer, se você tem pensamentos negativos, se você tem desejos de baixa vibração, né? Para mim, eu somente vou receber essa vibração se eu me sintonizar com ela. Nós já falamos isso em episódios anteriores, ok? Então, esse é um dos maiores paradigmas que o estudo da doutrina espírita quebra, quando a gente começa a compreender. Porque a gente acha que no processo obsessivo eu sou vítima do obsessor. Afinal, ele está canalizando os esforços dele para me causar mal. Acontece que essa energia dele só chega em mim, a conexão de pensamentos dele só consegue se sintonizar com os meus pensamentos. Ele, espiritualmente, o espírito desencarnado, na liberdade de espírito, só consegue se aproximar de mim se eu estiver na mesma sintonia vibracional que ele. Portanto, quem abre as portas para que se inicie um processo obsessivo daquele que me quer o mal, sou eu. Sou eu. Aí quando a gente estuda sobre obsessão, né, aí é feito o questionamento aos espíritos, né, como podemos nos proteger do processo obsessivo? Fazendo o bem, porque quando a gente faz o bem, a gente pensa, né, no bem, a gente sente o bem, a nossa vibração eleva. Todo aquele que quer fazer mal não está na elevação vibracional, porque o mal em si já fere a lei de amor, então ele fica numa vibração baixa. E ele quer me acessar, mas ele não consegue, porque os meus pensamentos não chegam na sintonia dele. É assim que eu me protejo. Mas é utópico acharmos que iremos conseguir nos proteger continuamente durante uma vida encarnatória. Por que é utópico? Porque estamos no planeta Terra. Estamos encarnados num mundo que recebe espíritos na ignorância, para nos desenvolvermos. Aqui é uma escola, é um sanatório, né? Que cura as nossas almas, as nossas doenças morais, que nos ensina para o desenvolvimento da inteligência moral. Então, é claro que eu vou ter oscilações. Aí a espiritualidade nos explica, né? Allan Kardec faz a pergunta para os espíritos: por que Deus permite que soframos influências dos espíritos que nos querem mal? E aí a espiritualidade explica que o mérito do que fazemos está na escolha que nós fazemos. Ou seja, se eu fiz algo porque fui influenciado, eu não posso colocar a responsabilidade em quem me influenciou, porque por mais que eu tenha sido influenciado, eu fiz porque eu concordei com a influência. Eu me compatibilizei com aquilo. Aquilo que tentam te influenciar e você não concorda, é muito tranquilo para você dizer não, né? Mas aquilo que nos influenciam, naquilo que a gente concorda, a gente acaba indo. Aí a gente quer botar a responsabilidade no outro, mas não, eu escolhi. Eu tenho discernimento para raciocinar sobre a influência do outro. Então, o que Deus quer nos ensinar, até para nos tornarmos espíritos livres, é a termos acesso a todas as possibilidades, mas fazermos escolhas pela nossa moralidade. Não é porque eu fui influenciado por um anjinho ou um capetinho. É porque eu acho certo. Entende? Então, gente, o processo obsessivo, já vamos começar a entender, e a gente vai aprofundar isso na semana que vem, porque nós vamos falar das formas, não é necessariamente uma situação muito grave.
sim, pode se agravar, mas o processo obsessivo inicia de uma sintonia simples, através da influência. E aí depois a gente vai falar sobre o processo, vai compreender melhor, tá certo? Mas o que causou, se eu estou inserido num processo obsessivo, o que causou foi alguma atitude que eu tive que causou no outro a tensão psicológica. E ele não conseguiu me perdoar. Ele não conseguiu digerir, ele não conseguiu lidar com a situação em equilíbrio, conforme a lei de amor. Então ele quer vingança, ele quer me prejudicar. Mas ele só me acessou, ele só conseguiu alcançar essa sintonia comigo a ponto de hoje estar conseguindo me influenciar, estar conseguindo me perseguir, porque eu entrei em sintonia vibracional com ele em algum momento em que eu tive alguma outra tensão psicológica diante dos meus desafios, porque eu estou aqui vivendo. Então, eu vou oscilando. E aí, quando eu caio, aqueles que estão ali vêm. Vamos tentar agora prejudicar, né, ela. E como que eles começam? Através das influências simples. E aí a gente vai entender esse processo nas 2 próximas semanas, tá certo? Por hoje, a gente fica então nesse entendimento de que a causa está na lei de causa e efeito, né? Se eu alimentei uma relação de desequilíbrio, eu acabo sendo um candidato, né? Eu acabo estando vulnerável a ser perseguido, caso o outro não consiga me perdoar. Ele tem a liberdade de escolha e eu estou sob a lei de causa e efeito, sob a lei de justiça, né? Que é a lei de Deus, tá certo? Então, vou viver as consequências das minhas atitudes, mas diante dessas consequências, terei sempre recursos para utilizar do meu livre-arbítrio na construção da minha reparação com aquele que eu fiz sofrer e do meu crescimento moral ao desenvolver a habilidade de lidar com esse processo obsessivo. Tá certo? Então, semana que vem a gente continua entendendo como que é essa relação obsessiva que nós temos uns com os outros. Esteja eu no lugar de quem obsedia, esteja eu no lugar de quem é o obsidiado. Até lá!